Seguindo então com a discussão entre com a CPI do Supremo Tribunal Federal. Vamos analisar aqui a questão entre a Lava Jato e as últimas manifestações do ministro lá. O ministro chama o procurador de gangster, diz que ele não tem conhecimento nenhum jurídico, que se estudou em Harvard, não aprendeu nada, certo? Então, quais práticas criminosas nós temos aí? Porque os ministros do Supremo, ao serem criticados, o presidente do Supremo Tribunal Federal já mandou investigar, que até quem está investigando, ministro do Supremo. Então, está ocorrendo alguma inversão de valores aí. Mas quais os crimes que esse ministro fez ao procurador da República? Quais são os crimes que supostamente ele possa ter praticado aí ao dizer que o procurador não tem conhecimento jurídico? Quer dizer, nós temos aí o crime que ele desviou dinheiro, que essa fundação, se ele fez isso, é uma disputa de poder e é algo criminoso. Então, se ele está acusando o procurador de praticar crime, ele está caluniando o procurador, o ministro caluniando o procurador. Se não aprendeu nada sobre o conhecimento jurídico do procurador, há aí o crime de injúria, certo? E como todo esse fato acaba sendo difundido, nós temos o crime de difamação. Então, o ministro estaria praticando 3 crimes contra o procurador da República e pôs a procuradoria para investigar os procuradores, enquanto que para ele até agora não resultou nada, certo? Porque o cargo no Supremo Tribunal Federal, ele é entendido como um cargo de última instância, com algumas peculiaridades e com pessoas que deveriam carregar uma áurea na cabeça, certo? Então não vamos dizer qual que é essa áurea que ele vai carregar, tá? Porque nós temos até no próprio Supremo, com o ministro que saiu, dizendo para o colega que ele não sabia sobre dosagem da pena. Até ocorreu para mim uma humilhação aquilo. Onde que está 20%, 30% no Código Penal para dosagem da pena? Quer dizer, um ministro tenta desqualificar o outro, certo? O outro ministro pegou o microfone e disse que o ministro que estavam pedindo explicação queria que o colega votasse em conformidade com ele, porque ele estava presidindo a sessão, certo? Outro caso que nós tivemos, que prende no Rio, prende em São Paulo, 2 ministros também, que se são tão sabichões assim como estão falando, não deveriam cometer tantas atrocidades, mandar prender um advogado, porque o advogado diz que não está contente com o Supremo Tribunal Federal, ou qualquer outra medida. Certo? Então, se somarmos os erros dos ministros aqui, nós, numa análise fria, nós vamos ver práticas criminosas, certo? Que precisam de uma CPI para se discutir isso daí, porque a CPI não vai ser sobre todos os ministros. E até por conta disso, aquela possibilidade do quê? O afastamento dele do poder, para poder discutir isso daí. E toda pessoa que exerce um cargo público, ela pode sim ser investigada. Qualquer pessoa pode ser investigada, às vezes por uma bobagem, uma mentira que uma pessoa vai lá e conta para o promotor instala um inquérito civil e começa um procedimento investigatório pelo Ministério Público. Então, não me parece, é aí caso de prática criminosa, e esses procuradores devem sim tomar uma providência com relação a esse ministro, porque acima de tudo, eles estão no cargo de procuradores da República, certo? E a representante dele, a representante nacional que está lá em Brasília, ela deveria tomar providências também, não só providência contra eles, senão providência contra quem disse isso, para uma pessoa que faz parte do órgão, maior órgão de fiscalização do Brasil, um órgão totalmente democrático, que é o Ministério Público, que não faz parte do poder, mas é um órgão fiscalizatório importantíssimo para o equilíbrio democrático brasileiro. Então, nessa segunda parte, eu não vou nem colocar dados aqui, porque o Supremo Tribunal Federal
condenou uma pessoa, só acho que um deputado até hoje, nessa questão de corrupção. Ele está tirando foro, mandando para a justiça eleitoral esses casos. Nossa, precisaria de aprimorar, ver o que está acontecendo aí. Porque se é uma justiça especializada para decidir esse tipo de ação. Então a gente precisa de dosar um pouquinho, ver o que está acontecendo de errado aí. Porque eu poderia vir aqui fazer uma análise só jurídica, dizer que está errado, que não poderia ter feito isso daí. Mas, como já ensinei mais de 25 anos na faculdade,